Linha de Frente. Olá, eu sou Elaine Keller e a gente está começando uma edição especial de Natal do Linha de Frente aqui na Jovem Pan News. Hoje estão comigo na mesa o delegado Palumbo, também o meu amigo Pepe, veio passar o Natal comigo, adorei. Mano, e a nossa querida economista Mariana. Pela segunda vez, né, Mariana? Segunda vez. Dezembro já é a segunda. Tá carimbando, já tem cadeira cativa. Já vai disputar com você a cadeira cativa, viu? Deixa essa aqui pra mim. Essa foi a minha. Meu sonho é ficar nessa cadeira aqui, ó. É? E hoje eu tô sozinho. Mas com o Palumbo do meu lado, não sem o Palumbo. Olha lá esse negócio minoria, aí. Minoria, hein? Gente, é Natal, quer dizer, véspera, né? Estamos na véspera do Natal. Você comprou meu presente, delegado? Claro que eu comprei. Olha. Panetone, eu que Gente, a gente trouxe panetone. E vocês, gostam de panetone? O que vocês preferem? Panetone de frutas ou de chocolate? Qual que é o seu preferido? Não dá pra ter salgado com doce, não. Eu prefiro com chocolatinho, né? Eu gosto com cafezinho. Cadê o cafezinho, por sinal? De manhã, no dia seguinte, sabe? Que você... Na chapa. Não é? Comeu... Na chapa, é bom. Nunca fiz. Não derrete chocolate? Não derrete. É que eu como de fruto porque eu sou raiz, né? Já começou a agressão, Elaine. Já começou a agressão. Essa foi gratuita. Gente, eu vi que agora tem... agora não, né? Algum tempo, mas já tem panetone de tudo, né? Em São Paulo, as padocas fazem de tudo. Você tem panetone salgado também, de calabresa, de bacon. mas o gostoso mesmo é o doce, né? É o doce. Eu acho, com um cafezinho. Também, né? Nossa, tem uns panetones que você fala assim, tem ouro dentro. Como que alguém paga R$1.000 no panetone? É o liberalismo, Livres pagam. Que bom, né? Que bom Você que tem prefere alguém. de chocolate ou de fruta? Chocolate, eu prefiro. E você, fruta? Fruta. E você? Chocolate, né? Olha o tamanho. Todo mundo chocolate. Então vamos comer? Vamos começar a pegar um pedacinho e comer? Afinal é Natal, né, gente? Dá um pedacinho pra mim. Vamos bater papo comendo. Mas quer de chocolate? De chocolate, de fruta, não. Eu não curto fruta. Eu vou no da fruta. Fruta eu não gosto nem... Também não gosto de passa no arroz, não. Alguém gosta de passa no arroz? Não. E maçã Também não. na maionese? Abacaxi no seu. Maçã na maionese? Existe isso? Na salada de maionese tem criada em pote cidade de alemão. Até pegar também. Eu nunca ouvi falar disso. O mano serve todo mundo, menos a gente, Carol. Tá certo, ele tem que servir as mulheres mesmo, vai servir a gente pra quê? A gente elegante. se vira. Muito obrigada. A produção também já ganhou. Tá todo mundo comendo nas câmeras ali, ó. Todo mundo mastigando. Tá velho. Natal, né? Tá velho nada. Tá bom pra caramba. Congelado. Foi feito hoje. Do ano passado. Sabia que a Mari faz panetone? Faz. De frutas ou de chocolate? De tudo. De fermentação natural ainda. Então você que tá nos acompanhando, depois você vai lá no Instagram da Mari, ela vai dar a receita para quem quiser fazer panetone em casa. Então bora trabalhar. Gente, já que é um dia especial de Natal, a gente vai fazer uma retrospectiva do ano, mas uma retrospectiva só de fatos nacionais, tá? E aí a gente vai aqui falar dos principais fatos, mas se alguém quiser lembrar de algum fato que não tá na pauta, fala, putz, mas tem isso também. E aí a gente conversa. Bom, vamos começar do dia 1º de janeiro, com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, que tomou posse aí com o vice Alckmin e pela terceira vez, né, ele assume a presidência da República no Brasil. Passou por uma eleição bastante acirrada, bastante polarizada, né? Quase que um empate no segundo turno. A gente teve ali, né? A diferença de votos com o Bolsonaro foi muito pequena, mas o Lula tomou posse no dia 1º. A gente tinha aí um certo medo, um certo temor de que pudesse ter algum movimento na posse, mas não houve nada na posse. Em compensação, uma semana depois, nós tivemos, infelizmente, os atos antidemocráticos que algumas pessoas, né, invadiram aí vestidas de verde e amarelo com a bandeira do Brasil, invadiram a sede dos 3 poderes e quebraram ali as instalações dos poderes. Se me permite, eu acho que valeria destacar que na posse
não houve a presença do Bolsonaro passando a faixa. É verdade, boa. Que é uma ausência de um simbolismo democrático muito importante para os rituais da democracia, né? Quando um presidente que está deixando o poder passa a faixa para o outro para simbolizar ali também um momento institucional de passagem de bastão, né? Você simboliza com aquilo que aceita o resultado e que reconhece a legitimidade do governo que se inicia, assim como a legitimidade do governo que se encerra, né? Então, esse tipo de simbolismo, eu acho que é muito importante para o cultivo do espírito democrático e, infelizmente, nós não tivemos. Acabou tendo uma cena bonita, que foi o Lula entrando com pessoas representando a diversidade do Brasil, mas sem dúvida para o amadurecimento do processo democrático teria sido importante ter o gesto do Bolsonaro passar a faixa para o Lula. Infelizmente não tivemos. Sim, muito bem destacado. Mais algum ponto? Não, e esse fato do Bolsonaro não ter passado a faixa para o Lula de uma forma democrática, na minha opinião, culminou nos atos de 8 de janeiro, né? Aquela animosidade que a gente viu entre o período eleitoral, né, que foi marcado pelas confusões, pelos conflitos, pela briga, por uma campanha dura e acirrada, né, se acentuaram depois que o Bolsonaro ficou calado durante os meses entre a eleição e o final do mandato dele e, infelizmente, culminou no ato antidemocrático de 8 de janeiro, né, ou seja, uma coisa levou a outra. Delegado Palumbo. Ele está aqui suspirando. Eu vou discordar, né? Eu acho que foram. Eu acho que eu classifico como. Eu sou o único de direita aqui, né? Tem que discordar. De direito, mano, é de direito também. Eu sou liberal por inteiro. Liberal por inteiro. Olha. Dois aqui. Isso aí pode não ficar bom, hein? Liberal por inteiro. Pode dar um corte aí, não muito bom. Mas isso é bom, né? Não tem problema ser a minoria. Eu discordo, eu não acho que foram um ato antidemocrático, eu acho que foram atos de vandalismo para quem fez alguma coisa, para quem invadiu, para quem quebrou, para quem depredou e para quem entrou dentro do Congresso Nacional e fez alguma coisa de ilícita. Agora, para quem estava segurando uma vuvuzela, uma bandeira, uma bíblia, o que é ato antidemocrático? Você não pode se manifestar? Eu acho que você pode. Eu não sou contra a manifestação de nenhum lado. De nenhum lado. Eu acho que as pessoas têm direito de se manifestar. Falaram muito em golpe. Quem que ia assumir? Falaram, não. Você, a partir do momento que você está depredando, você está cometendo um crime, é dano. Que essas pessoas sejam individualizadas as condutas, sejam levadas a julgamento. Agora, você classificar isso, como a gente ouviu o ano inteiro, par do ano inteiro, só parou um pouquinho depois da guerra entre Israel e o Hamas. Aí pararam de falar que eram terroristas, porque até então estavam chamando este povo que estava lá se manifestando como terroristas. Só que eu nunca vi terrorista com bandeiras, vuvuzela. Não, terrorista não é, pela lei. Mas falavam isso, eu ouvi isso muitas vezes, Elaine, dentro da Câmara, o tempo todo. Você não pode classificar uma senhora de 94 anos com uma briga, eu sou terrorista. A gente sabe que aquilo não é terrorismo. Mas era triste porque a gente ouvia isso de parlamentares. A gente ouvia isso o tempo todo. Pararam um pouquinho quando começou a guerra a Israel. Mas só pra gente não perder o gancho, a grande questão que rendeu ao longo do ano foi a questão das prisões. Sim. Se elas eram legais ou não, né? E aí culminou, infelizmente, com a morte de um dos presos, que aí, né, agora já no final do ano. Lesão. E depois disso, o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, decidiu ali liberar os outros demais presos, né? O que vocês acharam da questão propriamente da prisão, né? Essa questão da prisão aí, foi legal, não foi legal? Ficou uma discussão o ano inteiro, a gente discutia, até chegar realmente a guerra. A grande discussão era, as prisões foram legais ou não do dia 8 de outubro? Que o pessoal... De janeiro, né? Desculpa, já 8 de outubro. É o atentado. Exato. Vou falar na área civil, né? Que é a área que eu mais conheço. Que eles, de fato, têm que indenizar a União pela quebradeira, né? Por todos os danos materiais que fizeram a sede dos três poderes, isso é inegável. Você tem que restituir, né? A gente está falando de patrimônio público e muitos ali nem há uma recuperação plena, né? Agora, no campo penal,
ficaram muitas dúvidas com relação às prisões. E aí eu queria ouvir um pouquinho vocês, principalmente vocês da área do direito. Elaine, assim, eu entendo... falar para depois eu discordar. Não, mas Então, como panetone? Na minha opinião, tiveram vários exageros nesse processo todo, não é? É bom lembrar que 8 de janeiro foi grave, não é? Mas o procedimento que o STF teve, né, também não respeitou em vários momentos a legislação. Como, por exemplo, quando a pessoa é presa em flagrante, é obrigada a ter a audiência de custódia 24 horas depois. Esse prazo se estendeu, não é? Não houve a individualização concreta em muitos casos das condutas, ou seja, a gente vê várias arbitrariedades e várias ilegalidades no procedimento do STF. Isso demonstra, no meu entendimento, que o STF não tem estrutura, né, institucional para processar ao mesmo tempo 1.500 pessoas. Não tem essa estrutura. Mas eu não acho que ele seja incompetente. Eu sempre defendi que o STF ele é competente, sim, para julgar esses casos, porque existe um princípio do direito mundial, né, que é o princípio do contempt of the court, né, ou seja, que aquela corte que é agredida, ela tem o direito de se autodefender por meio do processo, né? Então o STF está fazendo isso, mas ele não tem estrutura, né? Ou seja, ele é competente, mas não tem estrutura. Então a gente viu várias ilegalidades, né? E quando a gente vê o caso da pessoa que infelizmente faleceu no presídio, né? Isso demonstra e retrata tanto o nosso sistema judiciário, porque isso ocorre diariamente no Brasil, quanto o fato do STF não ter a estrutura para analisar e para fazer toda a execução criminal, né, da situação, né? É bom lembrar que em setembro, né, o advogado entrou com pedido para liberar o preso, né? O Ministério Público, na ocasião, deu um parecer favorável à liberação do preso para ele cumprir pena em casa, não é? E depois de 3 meses sem o STF analisar a questão, a pessoa morreu sob o cuidado do Estado. Ou seja, isso realmente é um absurdo e é indefensável. Não tem o que falar sobre isso, né? Mais algum ponto que você queria? O que eu acho, eu não sou jurista, mas o que eu acho que é possível dizer com todas as letras é que a justiça brasileira é bastante ineficiente de forma sistêmica, né? Infelizmente tivemos essa morte, toda morte é lamentável, mas o próprio ministro Barroso, no seu discurso, destacou que o sistema carcerário brasileiro registra 4 mortes por dia, ou seja, não é uma exceção. Então, num sistema carcerário que tem 4 mortes por dia e você tem 1.000 e tantos presos em função do 8 de janeiro, em algum momento, algum deles ia acabar sendo uma vítima. É uma questão aí de... Estatística, né? Se o sistema funciona assim, infelizmente, isso vai acabar acontecendo. Não deve ser um motivo para a gente achar que está tudo bem, óbvio. É um motivo para a gente discutir a qualidade do sistema carcerário, que é uma pauta importante, que muitas vezes é tratada como se fosse pauta de quem passa a mão na cabeça de bandido. E não é. Porque para você ter um sistema de justiça decente, você precisa ser capaz de processar com velocidade, de punir aqueles que devem ser punidos e de executar a pena dentro da lei, né? O Brasil não prevê pena de morte para crime nenhum, então não é para ninguém morrer no presídio em função das condições do presídio. Então, uma coisa eu acho que não exclui a outra. O fato de serem criminosos que precisam responder na letra da lei por uma tentativa de golpe de Estado, e a gente precisa falar isso com todas as letras. O objetivo ali era criar uma arruaça que gerasse uma garantia de lei da ordem, como já ocorreu em outros episódios na história do Brasil, que gerasse um clima institucional que levasse a um golpe. Esse era o objetivo. Isso quer dizer que todos os cidadãos que participaram estavam mancomunados com esse objetivo? Não. Então é preciso separar o joio do trigo, como o PP falou, individualização da conduta. Quem estava ali de gaiato no navio, quem estava ali de massa de manobra e quem estava ali de articulador, financiador, promotor
Então, são penas, na minha visão, que devem ser diferentes e cabe ao sistema de justiça. Mano, como que você vai falar em lei e garantia da ordem se o presidente já era o Lula? Só ele poderia decretar isso. Se fosse antes de janeiro, dezembro, novembro, tudo bem. Golpe. Mas ali, como golpe, gente, eu vou só passar para frente, porque senão a gente vai ficar só em janeiro e não vamos conseguir passar para frente. Então, deixa eu só avançar um pouquinho. Eu concordo com tudo que o Felipe falou dessa vez, viu? Prisões arbitrárias, não houve audiência de custódia, de forma no prazo legal. Mas essa série individualização de condutas. Concordo com você, tá vendo? Nada como o Natal. Da esquerda. Não, sou não. Que ele comeu panetone. Não. Eu nem quis comer. Não sei se tem alguma coisa aí, velho. São tudo de esquerda. É brincadeira. Eu vou comer um pedacinho aqui, ó. Bom, vamos lá. Desculpa interromper, mas é porque senão a gente não avança. Só queria ponderar, lembrar aqui, mas nós não vamos entrar nesse tópico, mas só para lembrar e a gente evoluir aqui na linha temporal, na linha do tempo, né? Temporal foi o que caiu no sul, a gente ainda vai falar dele. Dia 20 de janeiro, o lateral da seleção brasileira, Daniel Alves, é preso na Espanha, acusado de agressão sexual. Isso também ficou por bastante tempo aí sendo pauta, a gente discutiu bastante aqui na Jovem Pan, inclusive, sobre isso, né? Mas aí eu já vou avançar para o mês de fevereiro, né? Em fevereiro a gente teve o temporal, aí falei que ele ia chegar. As fortes chuvas que causaram aquela inundação e deslizamento de terra nos municípios do litoral de São Paulo. A coisa foi feia na época, né? Tarcísio estava recém-possado como governador de São Paulo e a gente teve ali milhares de pessoas ali sem casa, sem como voltar aqui para a capital, porque as estradas foram totalmente aterradas, né? Teve deslizamento de terra. A coisa foi muito feia. A gente não tinha visto até então nada parecido com isso. Mas o que a gente pode lembrar desse episódio? Eu acho que o que marcou bastante desse episódio, eu queria ouvir, obviamente, vocês, mas foi já a atuação firme do Tarcísio como governador aqui em São Paulo, né? Grande estadista, né? Foi até o local, acionou. Não é possível, você não vai concordar comigo. Eu concordo com você que nesse ato específico ele foi realmente muito bem. Mas chamar ele de grande estadista... Claro, ele agiu como um grande estadista, foi o que eu quis dizer. Ele agiu como um grande estadista, ele foi até o local, ele acionou as autoridades, inclusive autoridades federais, ele esteve presente o tempo todo, criou um gabinete de crise, isso partiu tudo dele, então nós temos que dar esse mérito para ele. Ele não foi viajar, ele não foi pro exterior, como aconteceu com outro... eu não acho que é um grande estadista, fez aí recentemente nos desastres aqui no sul. Senhor Você está falando do Bolsonaro, que foi pai disso? Não, eu estou falando do Lula. Estou falando do Lula mesmo. Tá. É que eu esqueço que eu não sou mais comentarista. Esse jeito vai ficar muito desigual, hein? São 1, 2, 3, 4. 4 de esquerda e 1 de direita. Finalmente, eu não sou de esquerda, sou liberal por Não, se você não for de esquerda, pelo amor de Deus. Não vamos brigar. Tá bom, vai, vamos brigar. Natal é Natal, vamos comer panetone. Então eu briguei com vocês o ano todo. Agora, Natal a gente não pode, é tempo de paz. Mas essa questão dos desastres, para mim, que estão ficando cada vez mais seguidos, remete a uma ineficiência. Tudo bem, a gente tem problemas climáticos, isso vai acontecer cada vez mais, mas remete essa ineficiência do Estado em fazer o mínimo, né? Em 2019, já tinham apontado 52 lugares onde aconteceram mesmo os deslizamentos. 16 eram lugares super críticos. E o custo era só de, acho que, R$600 mil para conseguir fazer o ajustamento. E não foram feitos, assim. Então, teve o estudo, teve o acompanhamento e nada disso conseguiu minimizar um pouco, né? Porque a ideia não é nem que a gente vai conseguir reverter. A ideia é o que a gente pode fazer para minimizar os efeitos. E aí os grandes estadistas, para mim, eles não vão aparecer nesse momento em que já deu o terror. Não, a gente vai aproveitar a calmaria para fazer um plano de atuação. E isso que falta, né? Esse pensamento de um pouco mais sistêmico do negócio, independentemente do seu mandato, independentemente da sua figura. Como é que a gente constrói esse programa? E até
dentro do que você está falando, a gente já está agora em dezembro e agora em novembro, né? Há um mês atrás, a gente teve uma calamidade pública na cidade de São Paulo com o apagão, né? Que durou aí para algumas regiões. A eficácia da Enel, né? Quase que uma semana e que culminou agora com a demissão do presidente, ainda no mês de novembro, né? Da Enel. Ou Enel, como alguns falam. Então, e aí, fevereiro tá chegando. Será que a gente se preparou para as chuvas do verão? Nessa não linha estamos que preparados. tá Com certeza não. Esse que é o problema do Brasil e do mundo, na verdade, né? Você vê que a crise climática, tudo isso aqui é crise climática, né? Crise climática chegou para ficar, não é? Lembro que na década passada, Elaine, a gente estava falando sobre mitigação, né? Evitar a emissão de gás de efeito estufa, né? Reduzir a questão da industrialização, né? De certa forma, para proteger o meio ambiente de uma catástrofe pior. Hoje em dia, essa fase passou e a gente errou. Hoje a gente está falando de adaptação. Como que a humanidade, a sociedade pode se adaptar à crise climática, né? A mudança das temperaturas, né? As enchentes que são muito mais frequentes, não é? Então, com certeza, nós estamos engateando ainda na questão da adaptação, não é? O que o Tarcísio fez, que foi muito bem feito, eu espero que funcione, não é? Eu lembro que quando teve o acidente do dia 18 de fevereiro, o acidente natural, não é? Ele resolveu montar uma estrutura de sinalização e aviso e alarme, né? Na região. Ou seja, bem lembrado. Ou seja, espero que, caso ocorra algum tipo de enchente ou chuvas torrenciais em fevereiro e em janeiro, não é? O Estado de São Paulo seja eficiente, né? Comunique à população de forma muito anterior, para que a população possa se preparar e possa fugir daquele ambiente de enchente, não é? E se proteger, porque o que aconteceu no dia 18 de fevereiro foi realmente um absurdo, falta de planejamento, como a Mariana falou, realmente, né? A gente sabia os focos onde estavam as pessoas, bastava remanejar as pessoas daquele lugar, fazer uma desapropriação de outra área, mudar as pessoas, o que não ocorreu. E eu espero que isso tenha sido feito agora pelo governo Tarcísio, que, segundo aqui meu amigo Palumbo, é o maior estadista do Brasil. Eu estou até surpreso. Mas você está colocando palavras na minha boca. Eu falei que ele agiu como não, vamos brigar estadista. no Natal. Estamos em eu não estou gostando desse gorro vermelho aqui, não. Não, então tira. Vamos trocar a cor dele. Brincadeira. É o Smurf. Smurf era vermelho também, não era? Tô brincando, tá bom. Bom, mas aí eu vou seguindo só nessa pauta que a gente tá sobre clima e desastres naturais, porque ainda esse ano a gente teve ali, no início de setembro, um ciclone extratropical que causou grandes estragos e mortes no sul. O sul sofreu muito esse ano com os ciclones, com as chuvas, né? E ao mesmo Alegre agora, né? Exato. E ao mesmo tempo, em outubro a gente viu uma enorme seca no norte. Então a gente esse ano passou com seca no norte e muita chuva, muito ciclone no sul. Isso já as mudanças climáticas que já está batendo na nossa porta, que a gente achou que era uma coisa que ia demorar e já está vindo. O El Niño clássico, né? Caso clássico, né? De enchentes aqui e seca mais para cima. Eu vi um gráfico muito interessante, que era o aquecimento, né? E os efeitos do El Niño ao longo do tempo. E é uma tendência positiva. Tá ficando maior. Os efeitos do El Niño estão bem maiores. E para lembrar que o Rio Grande do Sul já estava sofrendo, né? Mas em outra região, especialmente quem mexe com soja e tal, já estava sofrendo da laninha, né? A gente já veio de uma seca, então de problemas bem estruturais de seca. E aí passa esse problema de seca e vem esse problema das enchentes. E onde foi afetado no Rio Grande do Sul é uma região que tem muitos cooperativados, né? São pequenos produtores de frango, de porco, de aves. Então, é realmente quando afeta ali nessa região de cooperativados, enfim, mexe muito com toda a economia local. A indústria local é uma indústria focada para esse tipo de setor. Então, a gente ainda está calculando, né? Mas é cerca de 1 bi de prejuízos da agricultura, quase isso da pecuária. Então, é um efeito que a gente vai prolongar.
E aí é engraçado porque teve um estudo recente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que estavam falando que, eu até anotei aqui, a cada R$1 investido em contenção, né, isso economizaria de 18 a 27 reais no pós-crise. Então eles fizeram o pesquiso o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então eles fizeram esse estudo para ver assim, olha, se a gente fizer, tudo bem, custa. A gente sabe que para fazer alguma coisa anterior custa, mas custa muito menos do que se depois a gente tiver que reparar. E é impressionante como a gente tem tanta tecnologia para tantas coisas, né? Já tem algum tempo que eu saí do mercado de tecnologia, mas enquanto eu estava lá, a gente já falava das cidades inteligentes, inclusive de um dispositivo que você colocava nos bueiros e que esse dispositivo comunicava à prefeitura que ali tinha um excesso de lixo, que ali tinha uma contenção da água, para que você pudesse fazer uma manutenção de forma que quando tivessem as chuvas você não tivesse o problema das inundações. E você não vê, né? Isso faz bastante tempo que esse projeto eu falava desse projeto. E até hoje, nem a cidade de São Paulo, até onde eu sei, não tem esse projeto instalado, né? Então, assim, a gente fala de tanta tecnologia e a gente não está sabendo aproveitar ela justamente porque a gente já teve isso em Petrópolis, a cidade de Petrópolis já sofreu demais com inundação e com temporal. A gente teve agora no sul, quantas pessoas perderam suas coisas, suas casas. Zona da Mata de Pernambuco. Exatamente. O litoral aqui de São Paulo pegou pessoas de posse, pessoas que têm casa lá. Sociais. Exatamente, né? Então, e ao mesmo tempo seca no norte, que a gente também sempre teve esse problema, né? A gente vê aquelas palafitas lá, até aquelas que tem são preparadas para ficar em cima dos rios, né? Para flutuar nos rios. Obrigada. Elas estão totalmente em terra, né? Não tem nada de água. E aí eu fico me perguntando, isso não seria igual à história da segurança pública, que a gente vai até voltar a falar aqui, que você tem que ter uma união dos estados, prefeituras e governo federal para começar a pensar, porque assim, até então essa coisa de ciclone, de grandes acidentes climáticos, você ouvia isso lá nos Estados Unidos, né? Em qualquer outra região, menos no Brasil. O Brasil, a gente tirava a onda de que aqui a gente não tinha esse problema, que a gente era um país abençoado, porque não tinha terremoto, não tinha ciclone. Só que agora a coisa não tá bem assim, né? A gente tá vendo que com essa mudança climática o Brasil começa a sofrer coisas que a gente não estava preparado para sofrer, não é? Eu concordo que tem um fator de integração entre as instituições do Estado e de muito mais agilidade nas adaptações, na forma de se flexibilizar. A pandemia foi um grande momento de evidenciar o quanto o nosso modelo de Estado não consegue se adaptar às realidades que a vida traz, né? Então, por exemplo, eu gosto de dar esse caso que nós gastamos com o sistema educacional brasileiro por ano 500 bilhões de reais, são 2,2 bilhões de reais por dia útil. O custo foi exatamente o mesmo durante a pandemia, mesmo sem ter uma única aula. Isso não é normal. Ou seja, a gente precisa se questionar como adaptar o Estado brasileiro para que ele tenha capacidade de responder à realidade, mas de responder... Não só na pandemia, né, mano? Aqui em São Paulo, a gente viu recentemente um temporal. Olha o que fez com a cidade de São Paulo. Quase 10 dias sem energia elétrica. 10 mil árvores esperando poda. Isso aí é da prefeitura, depende da prefeitura. 10 dias sem energia elétrica por conta de uma privatização mal feita. Comerciantes. Né? Mas a poda de árvore... A Enel foi privatizada... A subprefeitura é privatizada? 2021, é bom lembrar disso. Não, é privatizada? Foi por causa de poda, foi por conta de ineficiência. Não, pera um pouquinho. As árvores, elas caem com qualquer chuvinha porque não tem a poda, não tem a manutenção. Alguns fatores, então é complicado. O próprio aterramento dos fios, a gente discutiu isso aqui.
A prefeitura também tem parte de culpa nisso, sim. A gente não pode eximir a prefeitura e ficar só jogando... Essa companhia é uma porcaria. Eu falei isso na tribuna não, o presidente da Câmara. É uma porcaria. Mas a prefeitura tem que fazer alguma coisa. Tem corrupção até para corte de árvore nessa cidade. Na sessão da Assembleia Legislativa, que foi para discutir a questão da Enel, o presidente estava lá e não tinha luz na Assembleia Legislativa. Mas esse é um retrato da bizarrice da Enel, no caso. Até hoje... na sessão. Se o problema da falta de luz fosse causado pela privatização, o Brasil devia ter saneamento básico em todos os lugares, né? Porque a gente tem, desde sempre, um modelo de saneamento baseado em empresas estatais e a prática é um apagão eterno em metade do país. Ou seja, o problema desse tipo de situação não é a privatização. Isso é uma simplificação oportunista que tenta colar na privatização um problema real e esquece que os cenários de Estado operante e atuante, como é o caso do saneamento, também tem muitos defeitos, como um apagão desse colossal de metade do país. Então, num caso como esse de uma privatização numa área que é um monopólio natural, você tem uma privatização e uma agência reguladora atuando. Então, num contexto em que você tem uma falha como essa, tem duas falhas. Cadê a agência reguladora? Porque você tem a falha da empresa privada, sim, é verdade. O mundo não é perfeito e falhas acontecem, mas ao mesmo tempo você também tem a falha da agência reguladora. E cadê a atenção pública sobre a agência? E eles eu não sou faturamento, contra, eu não sou contra a privatização, não. Pelo contrário, acho que privatização em determinadas situações tem que ser feita. Você tá com febre? Não. Nunca fui. Mas a privatização da Enel foi muito mal feita. Até quando a Enel ganhou a concessão da distribuição de energia elétrica em vários estados, né, a primeira coisa que ela fez foi demitir 60% da força de trabalho. Ou seja, o problema da Enel aqui em São Paulo, que demorou a reativar a luz, tem a ver por falta de pessoas. Não, faltou gente. Isso não é critério. Faltou gente para trabalhar. Não tinha gente para trabalhar. Critério de qualidade é a prestação de serviço, não é a quantidade de funcionários. Carros parados no pátio deles e sem gente para operar. É um serviço técnico, não dá para contratar hoje para estar amanhã lá. Quantos troncos a gente viu caído e o carro, a gente até viu isso no Morning, lembra? Era um carro que era do tamanho do tronco. Quer dizer, não tinha a menor condição de resolver o problema. Era um cara com um carro que, não desmerecendo o carro, mas ele era do tamanho dos troncos que estavam caindo na rua. Não ia dar para fazer muita coisa. Então, um ponto interessante, mano, assim, só para complementar, Elaine. Se você fizer a concessão de saneamento básico da forma que você fez a concessão da Enel, vai estar pior do que a empresa pública prestando serviço. Não é verdade, porque nós temos a energia elétrica universalizada no dia a dia. Mas por outra coisa. E nós não temos o saneamento básico universalizado. Isso é um escândalo absurdo que a gente se naturaliza porque parece que o Estado brasileiro tudo bem. É importante destacar que isso a gente se acostumou, né? Se o Estado... E tu acha mesmo que teria uma diferença se não fosse privatizado? Porque a sensação que eu tenho é que poderia ser até pior. Não, mas existe uma diferença gritante de saneamento básico e energia elétrica. Energia elétrica é competência da União Federal, né? Ou seja, a forma como ela lida com os estados é completamente diferente como o município lida com a questão do serviço. E é importante o seguinte, aí é uma questão que você esquece, né? As concessões de saneamento básico, as empresas de saneamento básico são estaduais, né? E as concessões de serviço público de saneamento básico, a competência é do município. E tem município... E tem uma agência reguladora nacional. Não, e tem município... O marco regulatório. E tem município que não consegue fazer... Esse é um problema que a gente precisa rever. E tem município que não consegue fazer concessão porque não é vantajoso para a empresa privada prestar o serviço. Por isso o marco regulatório resolveu, endereçou essa questão. Não resolveu nada. Que é o modelo filé com osso. Você precisa... Isso não é marco regulatório, não. O marco regulatório de saneamento básico prevê que as concessões precisam ser aprovadas pela agência reguladora e que a agência precisa criar modelagem na concessão que criam áreas do chamado filé com osso, ou seja, uma área vai ser rentável e outra área vai ser menos rentável para que uma compense financiar a outra. Essa é a solução para resolver o problema. Isso mas o marco legal do saneamento não fala isso. Claro que fala. Não, mas vamos combinar que a questão também está nas agências reguladoras. Faltou muito, a gente viu nesse caso aqui de São Paulo, faltou muito da fiscalização da ANEEL, né? E aí essa é uma preocupação. Privatizar,
Ok, mas você vai ter uma agência que de fato vai fazer a fiscalização, vai fazer a cobrança de um bom serviço? Esse é o grande problema, né? E sempre que a gente fala de desastres naturais, a gente está indo para uma área que é muito complicada, né? Que são áreas de monopólios naturais, né? Que a gente fala dos bens públicos. Então, é uma situação que a gente vai ter que lidar cada vez mais. E a gente fala muito pouco de estrutura regulatória. Os próprios liberais falam pouco isso, porque regulação é ruim, acabou, né? A gente tem que estudar muitos modelos de regulação, porque o Estado não vai dar conta, né? Se a gente pensar em todo o arcabouço fiscal, ele não vai dar conta. E aí? Sim. A gente como é que a gente vai resolver esse problema? Vai deixar? Não tem como deixar. Sim. É a questão de construir a capacidade regulatória. Isso é uma questão, isso é um problema mesmo. Que isso precisa da atenção da sociedade. A gente vive um processo de captura regulatória por parte de empresas e de políticos que acabam utilizando a agência regulatória como um espaço a mais de cabide de emprego para troca de interesse, e ela acaba não cumprindo o seu papel. Então, isso precisa ser endereçado pela sociedade. Olha que interessante, a agência reguladora mais avançada é a de energia elétrica, é a ANEEL. Com base em que tu fala isso? Com base no histórico, com base todo o histórico. Base em quê? Eu não sei se é. Não, que eu não sei mesmo. Não, mas É porque assim, tu larga umas verdades. É que a mais eficiente. Ela vai me contraditar aqui. Não, mas como é que eu acho muito tô brigando engraçado. Dessa vez, hein? Não, é que eu acho muito engraçado. Esses comentários, pra mim, é muito engraçado. É a melhor, é a mais eficiente. Tá, qual critério? Qual critério que você quer? A competição? Qual critério que você quer? Estatalização de geração de energia? Todos os critérios que você tá falando só de energia, tô falando em termos de como que você me diz que a melhor capacidade regulatória dela. Com base em quê? É uma pergunta genuína. Com base em tudo. A ANEEL é uma das poucas agências reguladoras no Brasil que faz um estudo de impacto regulatório bem feito, tem técnicos bem capacitados. Em todos os aspectos, quando você vê, por exemplo, o painel comparado com qualquer outro. Tu não me respondeu. Que país que eles estão? Porque aqui no Brasil não estão. Panetone depois Depois dessa aqui é melhor dar um intervalo, viu? Cadê isso? Olha, essa nem eu vou conseguir te ajudar, meu amigo. Eu vou pegar um panetone. Não, é importante. Não, ele tá falando da Enel na Itália, deve ser. Não, aqui no Brasil não foi é. pra te sacanear, não foi pra te sacanear. Não, eu entendi. Eu acho muito curioso. Qual que é o sistema de regulação? Qual que é a ideia da regulação? A ideia da regulação é o seguinte, né? A concessionária sempre vai querer maior tarifa. O usuário sempre vai querer menor tarifa. Aí vem a agência reguladora para intermediar. Eles não atenderam nenhum dos consumidores que ficaram ligando para eles. Exatamente. Calma. Aí vem a agência reguladora que intermedia a relação entre o usuário e a concessionária de serviço público. Aí a gente acorda do E a ANEEL, todo o procedimento dela é o mais avançado, é modelo. A Anatel, por exemplo, foi feita e criada como espelho da ANEEL. Toda seguradora, quando é criada, a Artesp aqui de São Paulo, quando os caras criaram a Artesp para regular transporte de São Paulo, os caras não foram até a NTT, não, verificar como é que era a NTT, não. Foram até a ANEEL. A ANEEL é um modelo de gestão regulatória muito profundo aqui no Brasil. A Helene tá rindo aqui porque tá discordando de mim, mas é fato. Eu tô comendo panetone. E outra coisa, e tem uma coisa importante, toda decisão... Eu te convidei para passar lá em casa, então eu vou. Comigo. Mas toda decisão da ANEEL tem uma coisa interessante, que nenhuma seguradora faz no Brasil. Antes de fazer qualquer tipo de decisão, eles fazem a análise de impacto regulatório. Para quem não sabe, vamos contar pro pessoal de casa. Você sabia que ele é meu vizinho? A gente mora na mesma rua. Só que teve um dia que eu toquei a campanha dela e não me atendeu. Eu entendo por quê. Bom, gente, nas artes, eu só queria lembrar que dia 8 de maio, infelizmente, no campo das artes, a gente perdeu a Rita Lee, né, que é um ícone na música brasileira. Eu particularmente gosto muito das músicas da Rita Lee, né? Buana é a minha preferida, não sei qual é a de vocês. Canta aí, vai. Não, eu não vou cantar, não, porque senão o pessoal no chat vai começar a dizer que eu desafino. Então eu não vou cantar. Eu vou te ensinar como é que faz o critério. A Rita Lee, por exemplo, ela é a cantora feminina mais importante, mais famosa do Brasil. Qual o critério de importância? De venda de discos. Então é a mulher que mais vendeu discos no Brasil. E isso é muito interessante, porque é uma época, né, em que ela vendia... Ela foi rotulada como uma cantora de hits de novela.
né? Temas de novela, então acho que ela teve mais de 70 temas de novela da Globo. Não, a galera não gostava de vender muito ela nos anos 80. E mesmo com aquela crise dos discos dos anos 80, né? Bom, a gente tá com uma crise econômica, as pessoas não iam comprar discos, né? Ela continuou conseguindo vender discos, então é um case muito bom de sucesso. E eu acho a galera só fica falando dela com o Roberto Carvalho foi muito bonita, né? No casamento e na parceria na música também, né? É que eu acho muito interessante porque a gente fica falando só das músicas, de como ela era transgressora, né? Não, mas se a gente olhar do aspecto de empresária, de música, ela soube identificar muito bem os nichos e como se desenvolver e que caminhos percorrer dentro do processo. Tanto que ela não fazia shows há muito tempo, né? Ou fazia poucos shows. E parte da renda dela ainda era de royalties, discos, enfim. Você também gostava dela? Muito. E eu acho que tem um ponto interessante que geralmente as cantoras de maior sucesso no Brasil não são compositoras, né? E a Rita era cantora e compositora, ou seja, ela foi uma voz de liberdade, né? Eu acho que o grande destaque da força da Rita é o quanto a individualidade dela era algo gritante, né, na música. Então, eu acho que é um exemplo de uma mulher livre, de uma pessoa livre para qualquer brasileiro que se sente uma ovelha negra. Esse é um ponto. Ovelha Fechou negra. Bonito, Boa. hein? Caramba, mano. Fechou Treinou, bonito, hein, cara? Ela Vou esperar o Paloma fechar com a frase essa perfume. Quero que libere. Pronto. Mas ela foi capa da Forbes, né, nos anos 80, e ela falou justamente isso, que o bom da vida era ter saúde e independência. Ela prezava muito justamente por isso. É bom que Ela era uma mulher inspiradora para todas nós. inspiradora, ela fez várias rupturas, ela era pioneira em vários aspectos. É interessante a relação dela com o Roberto Carvalho, porque eles moravam em apartamentos separados, né? Ela falava que a relação dela só dava certo com o Roberto Carvalho porque moravam em apartamentos diferentes, né? E os dois se encontravam quando queriam, né? Ou seja, a Rita Lee sempre foi avançada pelo seu tempo, né? Dela, né? Sempre foi uma pioneira em tudo que ela fazia. Então, vai fazer falta. Sim. Palumbo, você gostava do Lança Perfume? Não gostava. Hoje a gente tá Pode pular essa parte. Bom, aí vamos para uma outra pauta já em outubro, bem chata. Essa deixou todos nós bastante estarrecidos, que foi a história dos 3 médicos que foram ao Rio de Janeiro para um congresso. Um deles, inclusive, irmão da deputada Sâmia, e lamentavelmente foram mortos a queima-roupa enquanto tomavam um chopp na orla carioca, né? E pior, eles foram mortos porque um desses médicos foi confundido com um miliciano. Então ele teria sido morto por uma organização criminosa rival do Rio de Janeiro. E aí, quando eles descobriram que os criminosos que foram lá mataram a pessoa errada, no dia seguinte eles aparecem mortos. Também mortos no Não tem automóvel. audiência de custódia no crime, né, Helene? Não tem audiência de custódia. Mas teve Crime, videoconferência crime, na cadeia. Isso aí é o tribunal do crime que eles Isso. chamam, né? Para se fazer uma Isso aí foi morte, eles muito precisam triste. se reunir com o celular dentro da cadeia, os outros fora, eles têm um debate, tribunal do crime, aí eles decidem se a pessoa vai viver ou morrer, não tem audiência de custódia, não tem mimimi, não tem chororô e não tem direitos humanos. A grande verdade é essa. E a gente se entristece porque ao longo deste ano a gente viu a violência crescer assustadoramente em todos os estados. Né? Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo também cresceu, a gente não pode tirar São Paulo das estatísticas, né? A gente fez até um especial aqui, o senhor lembra? O senhor Eu acho que eu não pude vir. Não, você veio. Você me tirou. Olha, hoje tá uma lavação. Limão de no roupa. Natal. Você me É bem mesa de Natal mesmo. De família. Eu vou tirar aquele delegado Palumbo de direita daqui, ó, e fez assim, ó. Mentira. É brincadeira, né, Helene? Comigo Não, sempre você foi muito tava gentil. nessa mesa. Mas ele Sim. faz essas coisas mesmo. Pronto. Nada como o Natal, né? Se pega o ano inteiro e agora aqui tá se abraçando. Não, mas a violência cresceu demais, né? Isso é muito triste, é uma coisa que assusta a sociedade. Eu fico sempre na rua, né? Sempre nas periferias e 2 reclamações do povo.
saúde e segurança. Não se tem uma saúde de qualidade, e se tem um péssimo sistema de segurança pública, onde estão se roubando em todos os locais, pessoas muito humildes sendo roubadas em pontos de ônibus, né? E aí alguns especialistas, pseudo-especialistas de segurança falam que isso é crime pequeno. Não existe de crime menor pequeno. Potencial ofensivo, não existe, né? crime pequeno, Helene. Se você pegar uma empregada doméstica, uma empregada do lar, uma funcionária do lar, ela acorda 4:30 da manhã, vai pro ponto de ônibus com um celularzinho que ela dividiu em 10 vezes. Você acha realmente que isso é um crime pequeno para essa pessoa? Não é. De jeito nenhum. Quem vai sofrer mais? Ela que teve o seu celular de R$500 roubado ou o Felipe que teve o seu iPhone de R$16 mil, modelo 18 roubado? É claro que é ela. Não vai ser o esquerdista caviar que sofreu muito. Foi ela. É brincadeira, Felipe. Então a gente espera que isso mude, né? Porque não Sim. é possível a população ficar no meio Não de tem que outro. assaltar nenhum dos dois. A real Não é que tem que assaltar nem nenhum dos ele, dois. nem ela, mas o que a gente percebe, Helene? Eu percebi ao longo de 20 anos de carreira. Quando se rouba um carro de rico, às vezes ele não quer ir nem na delegacia fazer o boletim de ocorrência porque tem seguro e fica bravo quando a gente acha o carro porque ele já queria receber o dinheiro do seguro, que aquele carro lá era uma sucata de rico, como eles costumam dizer. Principalmente carros importados com mais de 5, 6 anos. E quando eu nunca me esqueço de uma ocorrência que eu tive no Capão Redondo, na época era fotografia ainda, e aí foi um sujeito, ele me mostrou uma Brasília, falou assim, olha, tudo que eu tenho na vida. E a gente se empenhou demais com os policiais militares para achar essa Brasília. Então, a população pobre, ela sofre muito mais com os índices criminais. Eles não têm condição de ter as coisas. Quando tem, é roubado. Você pega um trabalhador que depende de uma motinha que custa 4, 5 mil reais, que faz um empréstimo para comprar um carnê de 60 meses, 5 anos, ele tem essa moto roubada que vai parar nos desmanches, que o Detran não fiscaliza, ou então parar numa blitz porque não pagou IPVA e você não consegue licenciar. Vai parar nesses pátios, ele é roubado novamente pelo pátio. Então quem se ferra mesmo com a falta de segurança somos todos nós. Mas a classe pobre, você pode ter certeza que sofre muito mais com isso. Sofre muito mais mesmo. Mas essa história do Rio de Janeiro, ela é estarrecedora. Porque nós estamos falando do cartão postal do Brasil, que é a cidade do Rio de Janeiro. No outro dia estavam todos lá como se nada tivesse acontecido. Você lembra que nós falamos Exato. disso? Porque no dia seguinte, no mesmo quiosque, na mesma mesa, você tinha pessoas tomando chopp como se nada tivesse acontecido. Mas isso é reflexo da violência. A gente normaliza. Eu me lembro quando eu fui morar no Rio de Janeiro, minha primeira semana, eu fui estudar lá, né? Minha primeira semana, eu vi um cara saindo com uma arma de uma joalheria, assim, e todo mundo, tipo, olhando. Eu fiquei com taquicardia na hora. Porque não era não era o meu normal, né? Eu morava no interior, enfim, pra mim não era o normal. E isso é o triste. A gente começa a achar normal ter o celular do ladrão. Sabe? A gente começa a achar normal, não, eu não vou caminhar por aqui, eu vou por ali, eu vou pegar tal ônibus e não tal. Não é normal. Esconder as coisas. Aqui na Avenida Paulista, faz uma selfie aqui pra você ver. E aí eu vi as pessoas criticando os cariocas que estavam lá. É a vida, é o todo dia. É o cotidiano. Claro que não esse crime especificamente. Não, mas choca. Esse crime chocou. Choca muito e a normalização dele também choca, né? Choca. Realmente no dia seguinte as pessoas abrirem o quiosque, as pessoas irem até o quiosque tomar um chopp no lugar. Na mesma cadeira. A gente tirando selfie dentro do lugar. Eu tô aqui no lugar, o cara foi morto e mandando pra rede social. Ou seja, realmente é um absurdo, né? Agora, Palumbo, por que a violência do Brasil está crescendo a cada dia, a cada ano? Por um motivo. A gente está fazendo exatamente igual o que a gente fazia no passado, né? Essa política de combate à violência por meio da guerra às drogas não funciona. Não funciona. Mas não tem só ver as drogas. A gente tem que pensar e fazer tudo de forma diferente para reduzir completamente a violência no Brasil. Começa também no eu concordo contigo. Começa no legislativo também. Nós tivemos vários exemplos, e eu posso citar 2 aqui. Aumento de pena dos crimes. Isso não funciona, rapaz. Como não? Isso não vai Se você é bandido e você sabe que você vai roubar 10 vezes um celular, furtar, como aconteceu aqui na Boca das Moças, que eu prendi o mesmo ladrão 7 vezes, ele saiu 7 vezes pela Deixa eu contar o segredo. Mas se você soubesse... Deixa eu contar o segredo. O Marcola tá preso até hoje, tá mandando no PCC. Não, tá preso, mas por que ele tá bem? Você acha que ele tá bem? Tá mandando Ah, no PCC. para, ele tá preso. Botar o cara na prisão não muda nada. Ele tá preso. Só vamos lembrar de uma coisa, o que o Mano falou
é verdade. Quem decidiu a morte daqueles criminosos que mataram os médicos foram os cabeças do crime. Uma videoconferência no presídio. Pessoal, Peraí, então vamos fazer justiça. Esse é o problema da direita. A direita acha que prendendo. Não é prendendo. Ostensividade da polícia na rua resolve todos os problemas da violência no Brasil. Não resolve nada. Não resolve nada. Resolve sim. Se você investir em polícia judiciária, que é a polícia civil. Não resolve nada. Claro que resolve. Você mexendo no dinheiro da organização criminosa, você aumentando pena. Agora o criminoso sabe que você pode prender ele 10 vezes, que ele vai sair na audiência de custódia. Ou vai estar preso e vai mandar no tráfico na prisão como uma cola e não muda nada. Não, pera um pouquinho. Não muda nada. Pera um pouquinho. O PCC cresceu em São Paulo por causa do PSDB, que ficou... Foi isso sim. Eu tava lá na linha de frente. Na linha de frente, não. Na linha de frente, tô agora. Tava na linha... É a linha de frente que a gente chama mesmo, sim, né? Na época dos atentados, eu não sei onde o senhor estava. Eu estava no grupo de operações especiais combatendo o crime lá, enquanto a cidade estava pegando fogo, um toque de recolher. Eu estava lá. Tava em casa com a porta trancada do quarto, morrendo de medo. Você fala daqui a pouco. Nós estamos na tela da treta, deixa ele falar. Depois hoje é Natal, né? Mas vamos brigar, isso, vai. Depois eu te dou a tela. Posso Por favor, continuar? Pode. Nós estamos na tela da treta, pode. E é isso, o PCC cresceu por causa da frouxidão de governantes do PSDB. A verdade é essa, não tiveram... Não sei se eu posso falar, eu não vou falar esse termo, né, que hoje é Natal, né? Não tiveram o pulso firme para enfrentar como se deveria enfrentar. Tiraram os líderes da cadeia e levaram lá pro DEIC para fazer uma conversa. Isso ninguém fala, para se resolver um problema das megas rebeliões. Não tiveram pulso firme. Você quer queimar a cadeira, ladrão? Você quer queimar? Então você vai dormir na pedra, porque nós não vamos dar colchão para você. Aí vem os mimizentos aqui, ó, esquerdista caviar. Não, o preso tem que ter colchão. Onde já se viu? Vamos dar colchão para os presos dormir. Vou fazer greve de fome. Que morra de fome. Você quer comer, tá aqui. Você não quer comer, o problema é seu. Ai, quebrou, tá colocando fogo. Ô Felipe, penha dó. Agora eu vou dar 30 segundos pro Felipe se defender. Ele falou 3 minutos e falou 30 segundos. É impressionante como a divisão do tempo aqui nesse programa. Mas eu sou com a mediadora Elaine. Eu sou minoria. Tá completamente tendenciosa pro Palumbo. Tu tá usando o teu tempo errado. Mas assim, vamos lá. Palumbo. Senhor. Não se resolve o problema da violência. Como é que resolve? Fazendo a mesma coisa do que você fazia no passado. Mas como é que resolve? Você resolve. Tem que pensar outras formas. Tem que pensar uma articulação maior entre a Polícia Federal, a Polícia Estadual. Tem que pensar uma articulação melhor e muito mais aprofundada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. As duas ficam picuinha uma com a outra, né? É impressionante, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a Polícia Civil já sabia exatamente dessa pessoa que estava sendo procurada pela polícia, né? Sim, isso é verdade. Ele já sabia, mas não conversava com a Polícia Militar. Mas ele fazia o papel sim. Mas, gente, ou seja, toda. Vocês não acham? E aí eu também vou querer ouvir o Mano. Se quiser, pode pôr o Mano na tela da treta. Hoje é Natal, Elaine. A gente já falou disso aqui. Aliás, a gente já discorreu muito sobre isso aqui. Que a gente tem que sufocar o financiamento do crime. Exato, Elaine. Se a gente não sufocar... Como é que sufoca? Polícia Judiciária e Polícia Federal. Por que eu estou falando isso? Porque este ano o governo federal colocou as Forças Armadas ali nos portos, nos aeroportos. Não serve pra nada. Nas fronteiras. Então, aí é que eu quero entrar, porque nós estamos fazendo uma retrospectiva e a gente teve, depois desse caso no Rio de Janeiro, a gente teve essa medida do Ministério da Justiça e Cidadania. Sim. E aí eu queria ouvir um pouquinho o Mano. Não, o meu ponto é que é uma medida midiática, né? Que gera uma manchete clara, que gera cenas, porque vão ter os militares lá, que vai render uma foto, vai render um vídeo, então vai marcar que o governo está tentando algo. Mas, quando a gente olha os dados, a coisa fica desesperadora. E aí, vou trazer até um caso de São Paulo, que é mais eficiente que o Rio. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Entre 2012 e 2022, o índice de resolução de furtos e roubos no estado de São Paulo sempre foi abaixo de 5%. Eu acho o seguinte, e aí eu sei mas a gente tem que... Eu sei que eu sou mediadora, mas eu vou falar. Fale. Eu não tô sentindo saudade. Você não dá pra discutir. Você é dona do programa? Não, mas a gente sou dona não, a Jovem Pan que é. Gente, é o seguinte, não dá pra gente arranjar culpado
é culpado do PT, é culpado do PSDB, mas a verdade é que tá o Brasil inteiro Na verdade, eu falo do dessa PSDB, forma. Lene, porque eu fiquei 20 anos aqui sob o comando do PSDB, né? Vamos lá. Outra coisa que o Brasil é useiro de fazer é o seguinte: resolver os problemas criando uma nova lei. É a forma mais barata e mais cômoda de dizer para a população que resolveu o problema. Vai lá e cria uma lei. O que a gente tem de lei nesse país, gente, é uma coisa do outro mundo. Então não é criando lei e não é botando culpa em ninguém. A gente precisa ter governadores e o governo federal reunidos numa missão séria de sufocar os financiadores do crime organizado no Brasil. Só assim a gente vai resolver o problema. Isso e não vai ser com essa medida que foi tomada esse ano. Se dá com investimento, porque isso no custa Rio dinheiro. de Janeiro, É dinheiro, no Rio de Janeiro, a gente viu quantas vezes a gente já viu o exército sendo usado, não serve pra usado nada. no bom sentido, pra fazer isso, para fazer segurança pública. Quando o exército sai, volta tudo que era. Mas, Elaine, então nós precisamos vamos citar um exemplo aqui, São José dos Campos. Vamos citar um exemplo. São José dos Campos. O que o prefeito Anderson fez lá? Ele fez uma muralha digital, foi pioneiro. Se você for na guarda de São José dos Campos, é uma guarda civil de primeiro mundo. São carros novos, elétricos e alugados. Por que alugado? Porque o policial não tem mais que ficar batendo caneco para arrumar a viatura. Eu cansei de pagar a pastilha, cansei de pagar a troca de óleo, bati a viatura, eu pagava do meu bolso. Manutenção, eu pagava do meu bolso, lá não. Lá eles alugaram. São carros de primeira linha, alugado, o policial não paga a manutenção, a cidade inteira é monitorada pela própria Guarda Civil, ou seja, o prefeito sabiamente tirou essa responsabilidade do governador e falou assim, não, aqui eu vou cuidar de segurança pública também. E é uma cidade extremamente segura, São José dos Campos, com índices criminais baixíssimo. Agora, fica muito fácil também jogar tudo nas costas do governador. Sim. E ninguém reinveste na guarda. Legal, então a gente acabou de descobrir aonde o PP vai morar em 2024. Porque já que ele tem cara de vítima, como o delegado Palumbo se pronunciou não, aqui ele agora. Que falou. Mas a questão é... Ele é uma pessoa que é altamente... Ixi, aqui ó, chorando aqui ó. Vítima de furtos e assaltos. Mas uma coisa que eu acho impressionante é que vocês acham que realmente investir na polícia vai reduzir completamente a criminalidade. Mas você vai investir no quê, então? No Batman? Vamos repensar na estrutura. Mas você vai investir em quem? Ué, vamos pensar, vamos discutir a descriminalização das drogas, por exemplo. Você tá louco? Vamos discutir, enrijecer a questão do porte de armas. Tem muitas outras questões. Mas, infelizmente, não vai dar pra gente discutir neste programa. Eu não queria brigar no Natal. Não vamos brigar no Natal. Pra quem não acredita que Papai Noel existe, eu tô aqui pra quebrar esse tabu. Mostra aí, gente. É vermelho, não dá pra ficar com isso na cabeça, não. Ficou maravilhoso. Tem um verde. O Grinch do Natal. Bom, o verde é do Grinch. Não sei vocês em casa, a gente aqui no intervalo detonou os panetones, né? Olha só, gente, tá que nem ceia no dia seguinte. Só parou porque voltou o programa, né? Senão a gente tava aí. É verdade. Bom, gente, esse Natal a gente vai inverter um pouquinho a ordem das coisas. Então a gente já vai começar agora o Linha de Fato para depois a gente terminar com uma retrospectiva, porque a gente tem uma mensagem bem bonita na retrospectiva para mostrar para vocês. O que nós vamos falar no Linha de Fato dessa semana? Se você que está nos assistindo comprou os presentes de Natal, que nem o Palumbo, pela internet, e eles ainda não chegaram ou simplesmente você não sabe se vai chegar ou se eles simplesmente nem ou Correios fez aquela mágica. Exato, tá ali no processo de entrega, você tá vendo que vai entregar e vai entregar com atraso ou nem vai chegar, você não tem nem informação da loja se vai chegar. O que você vai fazer? Vai fazer que nem o Palumbo, vai dar um cinto. Sinto muito, seu presente não chegou, não é? Dá um vale presente. Dá uma palumbada. Dá o rastreamento. Não é? Isso. Então, vamos falar sério. A gente tá tentando fazer esse programa sério hoje. A gente conversou com a nossa querida advogada Ana Beatriz, que esteve aqui no Linha também durante esse ano e que ela adora esse quadro. E ela vai explicar para você. Comprou
no e-commerce, ou seja, fez uma compra online dos seus presentes do Natal e por acaso você não sabe nem como rastrear, se vai chegar ou se a compra está atrasada, como é que a gente faz? Roda aí, Melzinha. A gente sabe que o ideal é comprar as coisas com antecedência para não correr esse tipo de risco, mas é normal deixar para a última hora. E quando a gente faz a compra online, em cima da hora, a gente acaba procurando por sites que me deem o menor prazo de entrega possível. O meu problema hoje é, e se esse presente não chegar? A primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar no site da loja onde eu comprei e ver se esse produto ele já foi enviado ou não. Se ele não foi enviado, eu entro em contato aí com o saque, o telefone ou o atendimento online da loja e peço, eventualmente, para ele nem ser, e peço meu dinheiro de volta. E quando eu falo em dinheiro de volta, você tem direito ao reembolso integral desse produto, além do frete que você pagou. Caso esse produto já tenha sido enviado, você vai recebê-lo e devolvê-lo. Da mesma forma, você tem direito ao reembolso integral, mais o reembolso do frete. Caso, ainda assim, você entenda que teve um dano, porque não chegou, meu filho chorou, ele ficou traumatizado, ou eu paguei mais caro em uma outra loja, então eles têm que me devolver a diferença. Você deve, primeiro, sempre, contatar a loja, expor os seus argumentos e pedir a providência que você entende cabível. Então, quero a diferença do preço, quero um ressarcimento pelo dano moral que eu entendo que eu tive. E aí, se a loja disser que ela não vai fazer nada, ou ela não respondeu, ou ela não devolveu o dinheiro da forma adequada, você vai ao Procon, pelo site do Procon aqui em São Paulo, pelo menos você consegue abrir essa reclamação online, a loja vai se manifestar e depois vai ter um parecer do Procon sobre o que deve ser feito no seu caso. E, em última instância, a gente pode sempre procurar o juizado especial, que é aquele juizado em que a gente não precisa de advogado. Estamos falando de presentes, não é um valor muito elevado, então a gente consegue pleitear os danos que a gente entende ter sofrido sem a presença de um advogado. Para isso, gente, é importante lembrar, tenham sempre documentos, nota fiscal. Se você ligar para a loja, peça protocolo. Se você mandar e-mail para a loja, guarde o e-mail que você mandou, porque tudo isso, se precisar, vai ajudar você a conseguir o ressarcimento que você precisa. Bom, e agora então a gente vai para a última pauta da nossa retrospectiva nacional, né? A última pauta a gente quer falar sobre a repatriação dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Embora eles estivessem na faixa de Gaza, eles voltaram, graças a Deus, na operação Voltando em Paz, né? Que as Forças Armadas ali, juntamente com o Ministério da Defesa, o governo federal, né, que concedeu ali os aviões, inclusive o presidencial, trouxeram aí, foram repatriados 1.477 brasileiros e 53 animais domésticos nessa operação. Para falar com a gente sobre isso, eu gravei uma matéria com o capitão Gustavo Messias Costa, da Força Aérea Brasileira. O capitão, ele foi médico e ele esteve ali na equipe que buscou os brasileiros lá que estavam ali na faixa de Gaza, né? Ele que fez ali todo o transporte, quando teve ali o transporte de apoio daquele material de medicamento, de alimentos que o Brasil enviou, também ele participou. Então ele fez toda essa operação, ele participou de toda a operação da FAB com relação a esse conflito da faixa de Gaza. E eu conversei com ele, eu vou rodar o primeiro trechinho. Primeiro, muito obrigado, né, em nome da Força Aérea Brasileira, né, agradecer o nosso comandante e o alto comando, né, por terem me concedido essa autorização para falar um pouco da operação. E primeiro eu queria salientar, né, é um momento muito especial, né, quando você dedica a vida a uma outra pessoa, a um compatriota, alguém que está em necessidade, estar a serviço. Acho que a palavra mais certa é essa, por isso que a gente não trabalha, a gente serve. Não tem coisa material que substitua essa sensação. E eu tenho que salientar que a Força Aérea faz isso todo santo dia, né, de norte a sul, integrando nosso território nacional e com isso defendendo nossa soberania do nosso espaço aéreo. Mas, especificamente, quando
o Brasil precisa que busque seus brasileiros em outros lugares, e eu tive a grata satisfação de participar já de algumas repatriações. Então, quando iniciou a pandemia da Covid-19, eu estive em Wuhan para repatriar os brasileiros que lá estavam. Quando os pessoal da Ucrânia, né, vinha repatriado também, eu cheguei a ser acionado, mas não fui especificamente, fiquei de prontidão. E agora, nessa que é a maior missão de repatriação com emprego de aeronaves militares da história do nosso país, né, 1477. E a nossa motivação é sempre essa, né? Aquela expectativa, muitos vindos de áreas de conflito, então isso exige realmente um trabalho multidisciplinar, pessoas da diplomacia, né, da defesa, de coordenação aeroportuária, autorizações sobre voo, e a gente que é da área da saúde fica na expectativa de como essas pessoas estão. Então, antes disso, a gente começa a imaginar, será que estarão feridos? Será que estarão desidratados? Será que dormiram? Será que já tem alguma doença de base? Será que tomam algum tipo de medicação? E a gente vai planejando e colocando os nossos insumos para aquilo que é possível levar dentro da aeronave, preparando aquele ambiente para o atendimento. E culminou justamente ali naquele dia em que nós recebemos finalmente ali a autorização para repatriar as pessoas oriundas da Cisjordânia. Pousamos no aeroporto de Amman. Eu fui ter maiores ideias do estado de saúde deles, indo até os ônibus para fazer uma avaliação pré-voo. Isso é corriqueiro, faz parte da conduta de medicina aeroespacial, da conduta da evacuação aeromédica, né? E ali vi os que têm prioridade para embarque, as necessidades, os locais da aeronave mais adequados para posicioná-los para serem melhor assistidos. E quando eu já tinha feito tudo isso, examinado os pacientes que eu tinha ido, que eu fui para a aeronave, que todos nós como tripulantes, independentemente das nossas especificidades profissionais, técnicas, todos estamos imbuídos na missão. Então, quando a gente levou a ajuda humanitária, que foi a primeira etapa, todo mundo descarregou os purificadores de água, todos descarregaram os insumos para a ajuda humanitária. Então eu fui para cumprir esse papel também. E aí eu me deparo com aquela criança. É difícil, eu vou tentar não me emocionar aqui, não chorar, mas é incrível, porque tem coisas que eu digo que são providenciais. E naquele momento, quando eu cheguei na porta do avião, ele estava bem nos primeiros degraus da escada, e tínhamos outros tripulantes em volta, a mãe, a irmã, e ele olhou para cima. E aquilo como que me hipnotizou. Eu falei, gente, que isso? E eles eram os últimos, os derradeiros a subir na aeronave, e ele abriu um sorriso de uma pureza, de uma coisa que apenas quem deixou esfriar e petrificar o coração não se emociona com aquilo. E eu ri, né, para ele, e ele respondeu, não sei se de forma natural, só para subir os degraus, ele abriu os braços. E aí eu peguei e falei para a mãe, eu posso pegar? Aí ela falou assim, pode. Eu desci e peguei ele no colo. Eu nem tinha ideia de que essa imagem tinha sido gravada, então eu fui ter ideia quando eu cheguei ao Brasil, que eu comecei a receber ligações, mensagens pelas redes sociais, inclusive de amigos de faculdade, professores e tudo mais. E aquilo me tocou porque era como se eu cumprisse mesmo meu juramento, né? O juramento da medicina que eu fiz quando me formei médico e o juramento de me tornar militar, de entrega, de dedicação plena, de ajudar o próximo, de servir, né? E aquilo, eu até brinquei, falei assim, era como mesmo o símbolo de, olha, eu estou aqui, a Força Aérea está aqui para te ajudar, a gente vem, não importa o tempo, a hora, onde você precisar, estaremos aqui.
e onde o Brasil nos precisar, a gente irá, né? Então, ficou isso no meu coração. Eu acho que hoje é a missão mais emblemática da minha carreira de entrega. Acho que a gente passa uma vida inteira procurando, né, procurando entender nosso papel no mundo, e às vezes a gente busca coisas tão elaboradas, né, e uma coisa simples daquela, como abrir os braços e um sorriso, dá significado. É isso que eu sinto. Pessoal, eu queria agradecer demais ao capitão. Esse depoimento dele emociona, ele fala sempre com a voz muito embargada, porque realmente é uma passagem linda, essa dele abrindo os braços e pegando a criança ali nas escadas da aeronave. E por que a gente deixou essa pauta para o final do programa? Porque a gente iniciou o ano com muitas polêmicas envolvendo as Forças Armadas, né? E aí a gente termina o ano com as Forças Armadas apoiando os brasileiros que estavam ali no meio do conflito, né? Trazendo essas pessoas, não medindo esforços justamente para repatriar os brasileiros que queriam voltar para casa. E aí a gente vê que de fato o que o capitão falou nessa entrevista é a mais pura verdade. Os militares não trabalham, eles servem a pátria, né? Por isso que não se fala que o militar trabalha, o militar sempre serve, e ele serve a pátria mãe Brasil. Eles não servem nenhum presidente, eles servem o nosso país, eles servem a nossa nação. E é muito bonito quando a gente vê um trabalho impecável, dedicado, como foi de toda a equipe. O capitão aqui, ele está representando toda a equipe da Operação Voltando em Paz. E a gente quer parabenizar toda essa equipe. E aí eu vou abrir para a mesa falar sobre essa questão da repatriação dos brasileiros. Olha, primeiro, muito bonita a atitude, né, a emoção do Dr. Gustavo, que é um capitão da Força Aérea Brasileira, né, se emocionou claramente com uma criança. Quem não se emocionaria, né? Um ser inocente, um ser puro, ainda mais depois das imagens chocantes que vimos, né, inclusive com crianças sendo colocadas em fornos, em jaulas. Então, apesar de ser um militar, não há como se emocionar. Neste caso, falando do governo brasileiro, ele fez o que deveria fazer, né? Cuidar de seus brasileiros. É o mínimo que se espera, é obrigação, não é favor. Tem que ser feito isso mesmo, afinal de contas, são brasileiros que estão voltando para o Brasil. Então, parabéns para a Força Aérea Brasileira, em especial ao médico capitão Dr. Gustavo Messias. É muito bonito, né? Eu acho que num ano em que as memórias de todos nós vão ficar marcadas pelas cenas pavorosas da guerra, da destruição, de bombas, das vítimas, do sangue espalhado, do terrorismo, a gente vê uma criança pura subindo e sorrindo e dando aquele abraço, é como um abraço no futuro, né? Tomara que o futuro e que esse ano que vai se iniciar agora possa ser um ano de mais paz e pureza, porque é isso que o mundo está precisando. Quer falar alguma coisa? Justamente quando a gente vê criança, né, remete à mesma ideia de ano novo e de futuro e de caminhada e de esperança, que eu acho que é bom encerrar assim e esquecer daquele início da nossa conversa, do início daquele ano tão cheio de conflitos, porque independentemente da visão política, e falando de Natal, né? Exato. Que separou tanta gente, a gente conseguir conversar minimamente e se entender e compreender que no fundo tá todo mundo querendo a mesma coisa. Sim. Né? A gente tem divisões ali de o caminho que a gente tem que seguir para atingir aquele objetivo, mas todo mundo quer um país melhor, todo mundo quer um país que funcione, melhores instituições, pessoas que não passem dificuldades. Mais oportunidades para todos, né? Sem violência, né? Que a gente possa tomar um chopp na orla carioca sem o sobressalto do tiro, né? Exatamente, eu acho que é isso também. Então dá um pouco de esperança. Dá esperança mesmo, né? É impressionante, né? Você vê, por exemplo, que a guerra você perde completamente a crença na humanidade, não é? Quando há guerra,
a falta de diálogo, a falta de conversa, e gera o que aconteceu, né? E quando você vê um militar se emocionando, né, com o ato e gesto daquela criança que foi patriada, né, você volta a ter um pouquinho de fé na humanidade. E o governo federal, junto com o Ministério da Defesa, junto com o Ministério dos Exteriores, né, tiveram um papel muito bom, muito eficiente na repatriação dessas pessoas. Quando a gente vê, por exemplo, um dos nossos, né, numa situação daquela de guerra, né, na guerra, né, a primeira coisa que você pensa, aí volta aquela questão da identidade nacional, né? Sim. Identidade cultural. Fala, poxa, eu poderia estar lá também, né? Você sente isso na pele. Quando você vê essas pessoas, 1.477 pessoas, voltando para o Brasil em segurança, né? Numa guerra que começou, é bom lembrar, com a morte de brasileiro e com sequestro de brasileiro, né? Não tem outro sentimento que o alívio... 3 brasileiros mortos e um sequestrado. 3 brasileiros mortos e um sequestrado. Não tem outro sentimento que o alívio e de volta a crença na humanidade e na sociedade. E aí a gente separou mais um trechinho da entrevista com o capitão, que vai ser, sabe aquele cartão de Natal que a gente manda para os familiares, para os amigos, aquela mensagem bonita e fraterna que a gente quer dar para as pessoas no Natal? A fala do capitão, da Fábio, médico, né, do capitão Gustavo, vai ser o nosso cartão de Natal. É a nossa mensagem aqui de toda a equipe do Linha de Frente para nossa audiência. Então eu vou pedir para a Mel rodar. Eles em voo foram bem... Vou dizer que houve um comportamento muito tranquilo, muito solícito, e a gente notava um alívio, uma gratidão muito grande. Obviamente que aí, se apegando a critérios muito técnicos assim, você estava lidando com pessoas que vinham de uma área de conflito, muitas delas deixaram suas casas ali, os seus proventos, alguma coisa para trás, para buscar um lugar seguro no Brasil. Com isso, as viagens, né, nem sempre ocorrem, o horário, as janelas permitidas, né, aquilo que a diplomacia consegue para poder transpor. Então isso envolve cansaço físico, o cansaço mental, né, de viagem e tudo mais. Eles deslocaram da Cisjordânia para a Jordânia, procedimentos alfandegários e tudo mais. Então é natural que após esse período, né, às vezes alguns não comem como estão habituados a comer, você vai ter algumas repercussões. Então é normal que às vezes a pessoa sinta dor de cabeça porque ficou privada de sono, né, e está cansada. Você tem aspectos próprios do voo, e essa é a importância, né? Todos os médicos de carreira da Força Aérea se especializam no campo da medicina aeroespacial. Inclusive, eu estou até com meu livro de cabeceira aqui, que eu sempre estudo, para renovar, né, esses conhecimentos. E então tem esses aspectos. O voo, nós somos seres terrestres, a gente está adaptado evolutivamente para o nível do solo. Quando a gente voa de forma maravilhosa, né? Santos Dumont nos deu esse presente, mas a gente voa de teimoso que é, né? Então a gente sofre as pressões que o ambiente aeroespacial exige para um corpo estar adaptado ao nível do mar. E aí a função nossa a bordo é justamente lidar com esses chamados estresses de voo, né? E tentar minimizá-los. Então, garantir um conforto, né, orientar o pessoal da comissaria, né, os comissários, a observarem certos pontos, servirem determinados tipos de alimentos que vão ajudar nessa performance, e avaliar, né, diante das queixas, quais as influências que o voo está intensificando aqueles sintomas. Então, a gente teve muito isso, né? O movimento da aeronave é como um movimento do navio, né? O andar de camelo, né? Tão clássico. Ele gera náuseas, vômitos. Então, tínhamos queixa disso, então levamos medicação que pudesse controlar esses sintomas. Então, a mesma coisa da dor de cabeça pelo cansaço e tudo mais. Mas a gente não pode deixar de dizer que tinha um aspecto emocional também, né? A tensão da guerra, mais perto ou mais longe que estejamos da guerra, ela nos dá apreensão, né? O voo também,
Tem gente que tem medo de voar. É o desconhecido para muitos. E aí, o trabalho conjunto com a psicologia foi importantíssimo, né? A tenente Tatiana, que era psicóloga, estava comigo a bordo, foi excepcional, assim, porque aí é o que a gente fala, cicatrizes psicológicas, né? E eu quero destacar um ponto, é uma outra história com outro paciente, mas em determinado momento, num desses atendimentos, eu atendendo em conjunto com ela, e era um rapazinho ali de uns 13 anos, e a gente via que ele estava com um olhar apreensivo e tudo mais, e aí se perguntou para ele, né, você está gostando de voltar para o Brasil? E ele, sim, eu tô só meio assim porque eu tô deixando meus amigos para trás, tudo. Houve a intervenção, né? Mas hoje a gente tem recursos de videoconferência, ligação por vídeo, você não vai perder seus amigos, concorda? E aí ele falou assim, mas a minha preocupação maior não é essa. Aí ele vira para mim e pergunta, doutor, o senhor sabe onde eu vou morar quando eu vou chegar ao Brasil? E aí você fica aquela coisa assim, eu preciso dar uma resposta. E a resposta que eu dei a ele foi assim, eu falei, olha, você deve estar numa idade que está estudando, você se lembra do Império Romano? Eles tinham o Coliseu, os gladiadores iam lá para lutar com as feras. Ele é assim, sabe qual que era a fera que ele se preocupava mais? Ele olhou, não faço ideia. Ele falou assim, era o leão mais próximo. Preocupe-se com o leão mais próximo. Seu leão mais próximo é descansar aqui, é se alimentar bem, é conversar com seus familiares que estão aqui junto com você. Não se preocupe que quando o próximo leão tem pessoas pensando no Brasil para assisti-lo, ajudá-lo desse jeito. Essa é a sua preocupação agora. Relaxe, durma, deixa aquilo que ficou para trás, né? É uma resposta que eu acho que conforta a alma, né? E acho que vem desse aspecto nosso também. A gente é humano, e aí quando você exercita a empatia, né? E isso quebra essas barreiras, atinge a alma, eu acho que a primeira cura do corpo vem a partir daí. Vou repetir as palavras dele. Vamos deixar o que ficou para trás e vamos exercitar a empatia. É Natal. E aí vou passar para os meus colegas de mesa, para cada um em 30 segundos dar a sua mensagem de Natal e a gente se despedir, desejando a todos uma noite do dia 24 para 25 e o dia 25 de dezembro de muita paz e união nas famílias. Vou começar com o delegado Palumbo. As palavras deste médico, capitão das Forças Aéreas Brasileiras, servem para a gente refletir, parar de reclamar tanto, para quem acredita em Deus, agradecer mais, orar mais, rezar mais, porque situações como deste adolescente de 13 anos que sequer sabe aonde vai morar e às vezes a gente tendo tudo, mais do que merece, mais do que precisa e reclamando, serve de reflexão para a gente rezar mais, orar mais e agradecer mais. Um bom Natal a todos e um excelente ano. Essa é a minha mensagem. Mariana? Independente dos aspectos, né, religiosos, é uma época que nós conseguimos ficar mais próximos da família, mais próximos dos amigos, a gente consegue dar uma repensada, né, em todo um ano e agradecer por conseguir dar cada passo. Pelo menos tô falando por mim, né? A gente passa o ano inteiro correndo tanto e a gente chega nesse fim de ano exausto, mas é bom dar uma parada. Eu acho que o Natal ele tem isso pra mim, de vamos dar uma parada, vamos dar uma respirada, vamos curtir um pouco os próximos e respirar pro próximo ano. 30 segundos. É uma data importante, né? Todo final do ano você começa a repensar a sua vida, fazer grandes reflexões, não é? Como bem Mariana disse aqui, é uma data que naturalmente você se reaproxima da família, se reaproxima daquelas pessoas que você, por algum motivo, deixou de ficar longe durante o ano, não é? Então é um momento de reflexão, né? Para os católicos, para os cristãos, né? É a data do nascimento de Cristo, não é? Então é uma data importante com vários aspectos.
E aquilo que o falou, o capitão da FAB falou, né? Mais empatia, né? Que a gente possa ter mais empatia no próximo ciclo. Então eu desejo um Feliz Natal para todos, muita luz, muitas conquistas e mais empatia. É isso, eu acho que com tantas dificuldades que a gente vê a humanidade passando, esses momentos extremos devem nos levar ainda mais para fazer com que um momento de Natal, um momento que as famílias, que nós nos reunimos com aqueles que nós mais amamos, né? Que a gente possa fazer com que esse amor reabasteça o nosso coração para uma capacidade de cultivar o amor à liberdade do outro, né? O amor à liberdade daquele que muitas vezes vai discordar da gente no dia a dia, mas que é tão humano quanto nós e que merece toda dignidade e oportunidade de se desenvolver plenamente. Eu acho que esse é o grande espírito do Natal, né? Que a gente consiga cultivar o amor e viver cultivando o amor juntos, né? Um bom Natal em nome de toda a equipe do Linha de Frente. Jovem Pan, jornalismo independente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.